Então, teste 1 do capítulo 12. A figura mostra 6 vistas superiores de uma barra uniforme, sobre a qual 2 ou mais forças atuam perpendicularmente à maior dimensão da barra. Se os módulos da força são ajustados adequadamente, mas mantidos diferente de zero, quer dizer, eu posso ajustar como eu queira essas forças aí, em que situação a barra pode estar em equilíbrio estático? Então vamos analisar essa aqui, ó. Bom, o que a gente precisa para ter equilíbrio estático? Força resultante igual a zero, torque resultante igual a zero e momento linear igual a zero. O momento linear, no caso aqui, ela não está em movimento, já é igual a zero. Agora a gente precisa ajustar essas forças de tal maneira que a gente tem uma força resultante igual a zero e o torque resultante igual a zero. As forças eu posso ajustar conforme eu queira. Então o item A, o que vocês acham? É possível a gente ter uma situação de equilíbrio estático? Se você quiser, você pode pegar a caneta, colocar aqui, ó, e tentar fazer com a sua mão, ó, e ver se empiricamente você consegue enxergar ou obter um equilíbrio estático nessa configuração A. Aqui já é meio natural que não, né? Porque esse torque aqui é um torque negativo, esse aqui infere também um torque negativo, e em hipótese alguma você vai conseguir fazer com que o torque resultante seja igual a zero. A força resultante igual a zero você até consegue, mas não basta satisfazer uma das condições, tem que satisfazer as 3 condições, certo? Torque resultante, força resultante e momento linear. Então esse cara aqui não está em equilíbrio estático. Ou não tem como a gente manter esse cara em equilíbrio estático. Esse objeto aqui, é possível? Também não tem como, né? Por quê? Porque o torque imposto por esse cara aqui é um torque... se eu colocar um eixo aqui, por exemplo, né, nessa posição aqui, esse torque aqui é um torque negativo, esse aqui também é um torque... positivo. E então, para esse ponto em particular aqui, você já não tem o torque resultante igual a zero, então não é uma situação de equilíbrio. Basta você achar o torque diferente de zero para um ponto em especial, que você já não tem uma situação de equilíbrio, certo? Pode ser que para alguns casos, não, aqui está equilíbrio, aqui está equilíbrio, aí de repente você achou um que não está, pronto. Se você achou um ponto ali, os torques em relação a algum ponto, que ele não é igual a zero, o seu resultante, a situação já não é mais de equilíbrio. Nesse caso aqui, é possível ajustar as forças de tal maneira que a situação fique em equilíbrio estático? Não, por quê? Tem 3 forças, mas 2 são negativas e uma positiva. Veja que elas não têm o mesmo módulo. Eu posso ajustar os módulos como eu bem quiser no exercício, tá certo? Então a força resultante aqui, eu consigo fazê-la ficar zero. E o torque resultante, ó, se eu pegar esse eixo aqui, colocar aqui, ó, eu consigo fazer esse cara ser zero se eu aumentar ou diminuir essas forças? Consigo. Se eu colocar aqui, será que eu consigo fazer esse torque ser resultante ser igual a zero se eu ajustar essas forças? Ó, tem um para cá, outro para cá, que vão dar 2 positivos, mas esse aqui é negativo também. Aqui, se eu colocar o eixo aqui, também consigo, né? Basta eu ajustar essa força e essa força aqui, que elas entram em equilíbrio. Se eu colocar o eixo aqui, também consigo. Então, nesse caso aqui, você pode analisar como você queira, você consegue aí ajustar essas forças a manter essa situação em equilíbrio. Ó, pega a caneta aqui, ó, põe 2 dedos aqui, outro aqui, ó, e puxa. Está numa situação de equilíbrio, tá certo? Então eu consigo, obviamente, se eu desajustar as forças, né, se eu colocar uma maior que a outra, mas eu consigo, de alguma maneira, ajustar essas forças de tal maneira que ela fique numa situação de equilíbrio. Se você, obviamente, no começo pode ser um pouco mais difícil vocês conseguirem analisar, mas pense em cordas puxando, pega uma barra, põe